mais um Convida. Estamos retomando as nossas atividades do Convida, um tempo precioso de tratar de assuntos relevantes, né, do nosso tempo, com pessoas especiais, pessoas que nos ajudam a edificar a nossa vida, né? Você que já está aí com a gente, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que pessoas já estavam aguardando esse momento, nós também aqui, com muita expectativa para esse momento. Nosso objetivo é que muitas pessoas sejam edificadas, abençoadas, encorajadas nessa noite. E fica conosco aí, nos ajuda a chamar as pessoas que ainda não chegaram, você que tem os seus amigos, seus parentes, que você sabe que precisa ouvir sobre essa mensagem. Vem participar com a gente, compartilha aí, manda o aviãozinho. Nós estamos transmitindo ao vivo através do Instagram e também pelo YouTube, no canal da Família Viva Timóteo. Amém? E vai ser um tempo maravilhoso, tenho certeza. Vamos lá? Eu já estou acompanhando aqui o nosso chat através do YouTube, né? Já estou vendo algumas pessoas ali preciosas com a gente. Não posso ver agora o chat do Instagram, mas tenho certeza que tem gente entrando aí. Muitas pessoas, né, estão compartilhando, né, nossos stories, nossa postagem. Então sejam todos muito bem-vindos, viu? Estou vendo aqui a Kátia Borges, a Maria Zilma, a Eliette, oh, que bênção, a Geise, Amanda Santos, irmã Cleusa, a Leia, olha a Priscila, a Leia tá aí, ó, firme e forte. Já eu vou apresentar a Priscila Pereira, viu? A Elisângela, a Angélica está com a gente também, a Sara Giovana, a Camila, é a pastora Camila? Ou não? Isaac também com a gente, o pai da Priscila, o Sérgio Silva está com a gente, a Dona Luz, minha sogra, Karine, Sirlene, todo mundo chegando aí, nos ajuda a compartilhar, queridos. É um tempo especial mesmo para nós, nessa quinta-feira, feriado, né? Mas nós estamos aqui firmes, porque é importante tratar de assuntos que fazem bem para a gente, que melhoram a nossa qualidade de vida. E as emoções, elas precisam ser cuidadas, né? Todos os aspectos, nós precisamos aprender muito mais sobre esse assunto, viu? O convite é para isso, para abençoar a sua vida. Amém? Vamos lá, estamos juntos aí no Instagram. Olha que bênção, estou conseguindo ver aqui. Que bom que você está nos permitindo a sua companhia, viu? Muito bom. Deixa então eu apresentar a nossa convidada de hoje, muito especial, muito preciosa, a Priscila Pereira, né? A nossa querida Pri, né? Já tem assim alguns anos que nós conhecemos a Priscila, né? Nós aqui estamos em Timóteo há 12 anos, né? E desde então nós já conhecemos a Priscila e a sua família, um pouquinho da sua trajetória, né? Então é um prazer, uma alegria muito grande receber a Priscila aqui. Ela tem muita coisa boa para compartilhar conosco, viu? Eu já estou assim entusiasmada. Então eu queria falar para vocês um pouquinho sobre quem é a Priscila, né? É bom a gente saber, daqui a pouquinho ela vai falar também. Então, a Priscila hoje tem 38 anos, bênção, né? Glória a Deus por isso. Um dia desse eu era menina, outro dia. Um dia desse, ontem. Que bênção, Priscila. 16 anos de formada, viu, queridos, em psicologia. Ela sempre atuou na parte clínica, né? Clínica de forma geral. Sim. E a área que ela atua dentro da psicologia, né, a metodologia, a maneira de tratar, é a terapia cognitiva comportamental, né? Então é importante você saber um pouquinho, ou então se você fica curioso, vai mais a fundo, né, pesquisa. Nós queremos aprender mais, Priscila. Fala um pouquinho de você. Ela é a mãe da Lara, da Pinheira, esposa do Leone, tem uma família linda, preciosa, filha do Isaac e da Leia. Isso, irmã do Ramon. Isso aí, irmã do Ramon, o que mais? Mas assim, Fala desde já, né, eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, né, juntamente com você e abrangendo essas pessoas, né,
Bom, eu sou a Priscila, né? Eu tenho realmente 16 anos de formada, eu atuei sim na clínica, mas eu já atuei também na prefeitura, mas foram 2 anos só na medicina de segurança do trabalho, também trabalhando com clínica, né? Mais assistencial, pessoas que estavam no INSS justamente com transtornos, né? Emocionais e tudo. E depois eu fiquei só na clínica mesmo. Sim. Né? Então a gente tem ao todo 16 anos de clínica. Olha. Sou formada em psicopedagogia também. Legal. Né? Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia em 2005. Sim. Né? E de lá pra cá eu venho trabalhando tanto na psicopedagogia como na clínica, né? Com crianças. Né? No início da minha carreira eu atuei muito, né, na parte da infância. Sim. Né? Até antes de ser mãe. Olha, né? Depois que a gente é mãe, né? As coisas mudam um pouco, porque na terapia infantil a gente brinca muito, a gente gasta muita energia, né? Sim. E aí quando a gente tem criança em casa, a gente tem que disponibilizar um pouco mais de energia para as crianças também. Verdade. Né? Mas você acha que facilitou para você bastante? O conhecimento é sempre muito bom, né, pastora? Então, assim, hoje a gente está aqui para isso também, né? Para poder passar um pouco de conhecimento, né? Às pessoas. Porque quando a gente conhece, fica muito mais fácil de tratar, de buscar ajuda. Sim. Né? Então, conhecimento ilumina, né, a nossa vida, nossa visão. E tudo nos traz caminhos, né? Então é muito importante. Então, depois eu não abandonei as minhas crianças. Né? Hoje mesmo eu recebi mensagem de né? Que já tá rapagão, e eu falei, não, um dia desse você era um menino, né? Eu atendi ele quando eu acho que ele tinha 8 para 10 anos e depois foi até os 12, mais ou menos, que eu fui acompanhando. Sim. Aí ele falou assim, a minha eterna tia Priscila. Então isso é muito gratificante, muito, né? A tia Pri de muitos aí, que hoje eles são rapazes, né? Então justamente por estar nesse momento em que tem muitos ex-pacientes procurando, né? Eu tenho muitos ex-pacientes que foram lá da infância e hoje, né? E hoje retorna, né? Quando tem alguma questão. Então isso fez com que eu fosse mudando o meu campo de atuação. Sim. E aí, mudando o meu campo de atuação, veio junto com as minhas crianças, os pais das crianças. Então, fui mudando o meu público. Fui ampliando isso, o meu público, né? Sim. Então, hoje eu não sou mais só a Priscila da infância, né? Então, hoje eu atuo em todas abrangente todas essas idades. Eu acho interessante porque é uma área que as pessoas, o profissional, ele conquista a credibilidade, né? Sim. E aí é uma área que a pessoa abre a sua vida, é uma área que as pessoas têm que sentir confiança, né? E quando elas encontram um profissional que oferece isso, né? Que passa essa segurança, cria, né, uma ligação, um vínculo, né, pastor? É o vínculo ali formado. Eu nem sei se podia falar essa palavra. Mas é o vínculo mesmo, né? A pessoa acaba vinculando com a gente, né? Tendo uma boa transferência, né? Porque isso é muito importante. Quando a gente vai no dentista, no médico, a gente não tem que se sentir à vontade, nem porque você foi uma médica e me aconselhou a ir. Quer dizer que ela vai ser boa pra mim, ela pode ter sido muito boa pra você, mas pra mim talvez não vai ser. E assim também é com o psicólogo, né? O psicólogo é um profissional que você tem que sentir segurança, confiança, né? Porque é com ele que você vai abrir a sua maior intimidade, né? Contar a sua história, a sua vida. Então, assim, isso é muito importante, né? A base de um tratamento é essa confiança, né? Isso é tão importante. Os profissionais também estiverem nos acompanhando, é tão importante falar sobre isso, sabe, Priscila? Com certeza. Esse cuidado, né? Ter esse zelo com isso, né? Com que o paciente está vendo, né? Essa receptividade. Sim, como que a gente aborda esse paciente, como a gente acolhe esse paciente. Isso é em tudo, na vida, né, pastora? Quando a gente chega num lugar e a gente é bem acolhido, a gente é bem tratado, a gente tende a querer voltar de novo, não é mesmo? Com certeza, em qualquer área. No restaurante, numa loja, né? Qualquer coisa, na igreja, né? Com certeza, o acolhimento é o início de tudo, né? Priscila, eu gosto muito, né, dessa área da psicologia. Não sei se você sabe, mas eu cheguei a começar o curso, né? Há anos atrás, nem morava aqui em Timóteo ainda, eu já era formada em Direito, mas eu comecei a fazer um curso de Psicologia
porque o interesse pelo comportamento Sim. das pessoas, pelas emoções das pessoas, eu sempre tive muita curiosidade. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem curiosidade sobre como entender a emoção, né? Então o pastoreio também leva a gente muito a lidar, né, com os sentimentos, as emoções, o comportamento das pessoas, né? Não pude continuar, mas quem sabe um dia vai também ser um prazer. não vou concluir, né? Colega de profissão. Vou agregar esse conhecimento a mais também, né? Mas vamos lá, Priscila. Eu queria que a gente começasse assim, você trazendo pra gente como que você tem visto. Sei que todo mundo está muito assim alarmado, preocupado com esse momento que nós estamos vivendo na sociedade. Sim. Você como psicólogo, dentro na atuação lá dentro do seu consultório, o que você tem visto também fora, correlacionando com as pessoas, né, no seu ambiente familiar, o que você pode dizer pra gente? O que você tem visto mudar no comportamento das pessoas, nas emoções das pessoas desse tempo, vamos dizer, 2019 pra cá, né? Fala um pouquinho pra gente. A gente percebe assim, né, que somos seres sociais, né? Independente, todo mundo que já estudou aprendeu isso. Sim. Né? Que somos seres humanos, seres sociais, a gente necessita de relacionar, né? A gente sente muita falta disso. Sim. Né? E essa pandemia mexeu muito com isso. Mexeu. Né? A questão de a gente não poder trocar o afeto, né? O relacionado, estar junto, do aconchego. Então as pessoas vêm sofrendo com isso. Sim. Também. Mas também com esse medo que você relatou, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, muita insegurança, muita instabilidade, né? Sim. Na verdade, a incerteza sempre teve, né? Que a gente não tem certeza de nada. Não. Mas hoje ficou mais evidente muito ainda mais. Essa incerteza. Verdade. Principalmente que somos seres finitos, que a morte um dia vem, né? Então a morte é algo que está sendo muito colocado em pauta. Né? E as pessoas estão lidando, né? Tá tão perto das famílias agora, né? Tantas notícias dia após dia, né? E como que isso tudo vai mexendo com as pessoas? Tem levado muitas pessoas ao adoecimento mesmo, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão amedrontadas, a verdade é essa. Mas até que ponto esse medo é real e até que ponto esse medo está sendo aumentado, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, né? Igual você perguntou, o que você tem mais visto no seu consultório, na sua atuação, né? Então a gente tem visto aumento de casos de ansiedade aumentado, muito, não só no adulto, mas como nas crianças, os adolescentes, né? Os jovens, né? Nos homens também. Só que os homens, eles custam mais buscar ajuda. Então, geralmente, são pessoas que chegam mais adoecidas no consultório. Olha que coisa forte isso. Olha, você que está assistindo a gente aqui, né? Homens estão conosco, né? Quanto antes as pessoas perceberem e procurarem ajuda, mais fácil é de resolver. Com né? certeza. Quanto mais a gente adia, a gente acha que consegue lidando, consegue suportando, vai chegar um limite, né? Acha que sozinho vai dar conta, né? Cria essa ilusão que só vai ser hoje, né? Mas às vezes esse sintoma, esse sinal já vem perdurando há anos, né? Às vezes até antes mesmo da pandemia, né? E a pessoa vai achando que não, eu dou conta, e chega uma hora que vem o adoecimento crônico. E aí, que sintomas que você percebe que a pessoa pode perceber que já está num grau, assim, elevado, né? Fisicamente, emocionalmente, no relacionamento com as pessoas. Então, o que a gente percebe, pastor? Hoje existem vários transtornos diagnosticados, né? A gente tem vários transtornos aí. E aí, a gente tem que ficar atento ao quê? Como que vem apresentando isso na sua vida? Qual a frequência? Qual a intensidade? Qual a duração?
qual o impacto que esses sintomas que nós vamos falar está tendo sobre as suas relações, sobre a sua vida cotidiana. Eu tive prejuízo no meu dia a dia, né? Isso é muito importante no trabalho, no relacionamento, até mesmo no meu tempo com Deus. Sim, né? Verdade. Porque o que acontece? A gente percebe sintomas de desesperança, né? A pessoa não tem mais esperança quanto ao futuro. Desacredita, né? Passa a ver o futuro sempre com um ar de negativo, né? Que não vai dar certo, que eu não vou dar conta. E aí vem vários transtornos. Não tem continuidade, né? Nas coisas que estão fazendo. Às vezes a pessoa também vem com uma irritabilidade muito grande, né? A gente vem ouvindo muito sobre a ansiedade, né, gente? E o que é a ansiedade? Mais falado hoje, Priscila. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção que você, né? Todo mundo tem ansiedade. Porque é uma emoção. Todo mundo tem? Todo mundo tem, tá, gente? Assim como o medo, a raiva, né? A tristeza. São reações naturais do ser humano. Sim. Faz parte da vida do ser humano. O ser humano fica triste, o ser humano fica com raiva, o ser humano tem medo, o ser humano fica alegre, né? Fica cheio de amor. Então são emoções, né? A gente fala que essas são as emoções primárias, né? E a ansiedade também é uma emoção primária? Não, ela vem do medo. Ela vem do medo. Então ela é uma emoção secundária, né? Então, para que serve o medo? O medo serve para nos proteger, né? É porque eu tenho medo de pular do 10º andar, é que eu não vou pular. Exatamente. Então, um senso de proteção. De defesa, assim, sim, né? De defesa, né? Então é como se fosse um alarme da nossa casa, né? Como que é o alarme? O alarme dispara quando? Quando tem uma ameaça. Um perigo, né? Uma ameaça. Agora, o que acontece com a ansiedade quando ela passa a ser uma patologia, uma doença, um transtorno? A pessoa começa a ter esse alarme desativado. Entendeu? Descontrola, né? Às vezes a pessoa cria uma imagem ou um pensamento de que algo vai acontecer e isso já dispara dentro dela um monte de sinais assim que gera nela desconforto. Né? Então assim, tem ansiedade normal. E tem pessoas que falam sobre esses sentimentos e tem pessoas que não falam, né? E aí, como é que fica? Por isso que é importante a gente sempre estar o quê? Se auto-observando, sabe, pastora? Autoconhecimento. Às vezes as pessoas ficam muito presas a olhar para o outro, a ver o outro, a tentar entender o outro. Mas se eu não estou cuidando de mim, como que eu vou cuidar de você? Difícil, né? Difícil. Verdade. Né? E hoje em dia, a gente com toda essa tecnologia, né, Priscila? Com essa demanda que a gente vê, um uso muito grande da internet, as pessoas estão olhando menos para si mesmas, né? Elas olham muito mais o que os outros estão fazendo, com certeza, né? E acha que o outro sempre está bem, o outro sempre está melhor. E aí vem autocobrança, vem um monte de coisa junto. Mas voltando nas emoções, eu costumo dizer que as emoções são como ondas, né? Olha a onda do mar. Ela vai e vem. Então eu quero que sempre as pessoas lembram disso. Né? A emoção é uma onda. Ela passa, ela vai passar. A gente não fica o tempo todo triste, a gente não fica o tempo todo com raiva. Então a gente tem que entender que ela vai passar. Agora eu preciso de criar estratégias para mim aprender a lidar com cada uma delas. Isso, aí né? que vem a inteligência emocional. Aprender então a controlar, identificar e controlar essas emoções. E o controlar não é inibir a emoção. Porque muita gente acha assim que é inibir. Lembra lá quando a criança chora que o pai fala: não, bobeira, segura esse choro. Bobeira, eu falo então, assim, sobre isso. Aí você está inibindo, né? Entender que a gente precisa o quê? Validar. Eu compreendo que você, por exemplo, né? Nós somos mães, eu compreendo que você está chorando, o que está ouvendo, então acolher. Né? Isso é muito importante. Deixar a pessoa, então, expressar o que ela está sentindo. Mas de forma correta, né? Por exemplo, a raiva é uma emoção que é normal, é natural, mas às vezes quando ela está descontrolada, as pessoas não têm controle, porque elas são agressivas, né? Elas
elas vão além, né? Sim. Porque a raiva é uma emoção para você o quê? Se posicionar, para você falar que não tá legal, que você não gostou da atitude do outro. Mas se você deixar a raiva tomar conta de você, você vai ter essas atitudes, né? Destrutivas. Né? Assim como a ansiedade. A ansiedade nos faz produzir, né? Deve acelerar tudo, né? Acelera, né? O funcionamento do seu organismo. Tudo, né? Os hormônios, né? Qual é o hormônio, Priscila? Acho que é a endorfina. Endorfina, sim. Que dá essa energia, né? Alguma coisa. O que acontece hoje pra vir pra cá? Você acha que eu não fiquei ansiosa, gente? Você acha que eu não fiquei ansiosa, gente? É natural, né? Novo. Põe aí. Quem acha que eu fiquei ansiosa? Mesmo sendo psicóloga. Claro que fiquei, né? Primeira vez que eu tô aqui, tô me expondo, né? É um desafio. É um desafio. Né? Tudo que é novo traz, né? Uma ansiedade. Sim, eu não sei como vai ser, não sei como que vai as pessoas. Então isso gera ansiedade. Agora, o quanto que a ansiedade ia ser ruim pra mim? Se eu não viesse. Exatamente, porque aí é um recuar. Paralisa, né? Eu ia criar, vai ser ruim, eu vou falar tudo errado, e aí eu prefiro não enfrentar. E muitas vezes, por exemplo, quem sofre de ansiedade social, né, que é um dos tipos de ansiedade. Explica pra gente como porque é que a ansiedade, ela tem vários tipos de ansiedade. Tem o transtorno do pânico, ansiedade de separação, ansiedade social, toque, várias outras ansiedades. Certo. Mas o que acontece? A ansiedade social é a pessoa que tem medo de se expor, né? Entendi. Tem gente que acha que é os tímidos, mas não é os tímidos, vai além da timidez. Olha que interessante. Né? Então, às vezes, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade social, ele não estaria aqui se expondo. Sim. Né? Em ambientes com muitas pessoas, ele evita. Olha, né? Tem os sintomas físicos, suor, né? Um monte de sintoma. Então, assim, a gente precisa de começar a entender isso. Até que ponto é normal, é natural, todo mundo tá tendo, e até que ponto tá sendo patológico, tá sendo sofrido, tá te causando muito sofrimento. Tá te causando muito sofrimento, eu não sei se é transtorno, eu não sei o que tá acontecendo. Busca a ajuda de um profissional, gente. Sim, tem que buscar mesmo, sabe? Eu, como pastora, eu vejo muito isso acontecer. A gente conversa com muita gente, a gente atende muitas pessoas, né? Eu atendo mais mulheres mesmo, mas eu vejo muitos casos assim, que a gente conversa, né? O aconselhamento pastoral, ele ajuda muito a pessoa a se abrir, a se expor, né? A falar sobre o assunto. Mas eu concordo com você, Priscila, eu acho que precisa, em muitos casos, de um trabalho profissional, né? Porque vai precisar talvez de um tratamento com medicamento, né? Vai precisar de técnicas, né? Estratégias ali. O psicólogo tem inventários, questionários, né? Para trazer esse diagnóstico, né? Para fazer a diferença, porque às vezes um transtorno tem comorbidade com o outro. O que é comorbidade? Tem ligação com o outro, né? Então, às vezes eu tô ansiosa e depressiva. Ou então, às vezes eu só tô com transtorno de pânico, eu não estou com depressão. Mas um entrelaça no outro. Então, gente, é muito difícil uma pessoa que não é da área ter esse diagnóstico, dar esse diagnóstico. Então, precisa mesmo passar por um psicólogo, quem sabe um psiquiatra, para estar fazendo essa avaliação, né? Você tá gostando aí, querido? Você que tá assistindo, tá com a gente, você mulher, você jovem, você homem, recebe para sua vida aí, talvez é uma oportunidade que você tá tendo de fazer uma autoavaliação, né? De ver o que você precisa agir para resolver o problema que talvez você está enfrentando, né? Talvez você mesmo não saiba, né, Priscila, o que de fato você tem, por que você está tendo alguns sintomas, né? E talvez não seja nem grave como você pensa que é, né? Às vezes a gente desespera diante de uma situação, né, e acha que não tem jeito pra gente. Tudo tem jeito pra gente, né? Então, se você tá gostando, se tá acompanhando a gente nessa live, continua compartilhando aí, talvez tenha alguém que precisa ouvir isso que a Priscila tá dizendo aqui, amém? Nós somos um povo, eu acredito nisso, Priscila, que
temos solução para tudo, né? Eu como pastora creio em Deus e creio nos recursos que Deus tem dado ao homem através da ciência, através dos dons, dos seus talentos, suas habilidades. Então, sim, por exemplo, a Priscila, né? Deus usa a vida dela um instrumento. Os Ele dons, que nos a capacita, né, pastora? De Deus, A verdade é essa. Ele que traz a capacidade, a gente estuda, mas é ele que faz. A inteligência vem dele, o dom vem dele, né? E é tremendo isso. Continua com a gente aí. Daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente fazer algumas perguntas. Nós deixamos, né, durante essa semana uma caixinha de perguntas lá no nosso stories, no Instagram, e nós vamos responder aqui, né, Priscila? Algumas perguntas importantes. Nós estamos falando de uma forma geral, né? Mais abrangente, mais geral sobre essa questão de emoções, né? E a gente tem algumas coisas pra frente aí, Priscila. Vou falar só no final, fica com a gente aí, tá bom? Então vamos lá, Priscila, fala um pouquinho pra gente, então, assim, o que você vê como soluções imediatas? Talvez não seja a solução a palavra certa, mas estratégias, né? Atitudes, né, que a gente pode ter para lidar com esses sintomas que você falou. Então, gente, para cada transtorno, nós como psicólogos vamos criar um plano de estratégia, né? Mas em linhas gerais, eu penso que atividade física é fundamental. Atividade física. É fundamental, junto com psicoterapia, junto com, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo também, uma coisa que quem não tem acesso à psicoterapia pode fazer, né? Eu não estou podendo relacionar com o meu parente, mas eu posso ligar para o meu parente, eu posso conversar com ele por chamada de vídeo, eu posso ligar para um amigo, conversar, contato com pessoas. E outra coisa, aproveitar esse tempo para fazer algo produtivo para si mesmo, né? Buscar um conhecimento que não tinha tempo, né? É verdade. Às vezes tantas possibilidades, tantos cursos, hoje tantos cursos online, né, pastor? Às vezes ler um livro, tirar um tempo maior com Deus também, né? Ter um tempo maior com Deus, né? Fortalecer a fé é muito importante, né? Porque eu falo no consultório, eu sempre falo isso, sabe? Sempre que eu recebo, eu pergunto sobre a fé, a questão, e às vezes eu recebo pais, já recebi pais que falam assim: eu vou deixar quando meu filho crescer, ele decide. Né? Isso é muito sério, porque eu penso que a fé talvez é a base, né? E assim, a gente passa crenças, valores para os nossos filhos, né? Querendo ou não. E a fé, a religião, é uma questão que é necessária para o ser humano, né? Eu crer em algo. E se eu tenho uma fé que tem um Deus ou algo, né? Que possa, que é maior que tudo, e que eu posso crer que vai melhorar, por exemplo, até nesse momento, né, dessa pandemia, se eu tenho uma fé fortalecida, vai ser muito mais fácil para passar o processo, né? Eu sou suspeita para falar. Eu acredito mesmo, Priscila, que a palavra de Deus é remédio. Né? Aquilo que está escrito na palavra de Deus é para o nosso benefício em todas as áreas. A gente acha tudo lá, né, pastora? Tudo. Tem resposta para tudo. Para a saúde, para a alimentação, para a vida espiritual, obviamente, mas também para as emoções. Com certeza. Como lidar. Quantas vezes você vê na Bíblia falar sobre medo? Não temas. Se você for pesquisar, centenas de vezes aparece essa expressão. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe a nossa natureza, né? Nossas limitações. Então ele tem palavras de encorajamento, de amor, de proteção, né? Para todos nós. Então, como eu falei, é importante a atividade física, a questão da fé, porque eu falo que é corpo, alma e espírito, né? E a alma é a nossa mente, a nossa psique, né? O que eu tenho trazido, o que eu tenho trazido da minha memória, o que eu tenho passado pela minha mente. Às vezes as pessoas ficam muito presas às emoções e esquecem do que vem antes das emoções, que são os pensamentos. Entendeu? Eu costumo falar, tudo passa primeiro na mente. O problema não é a situação. Eu posso passar por uma situação igual você, nós duas ficarmos presas dentro de um elevador. E aí, eu encarar estar presa dentro do elevador como eu vou morrer sufocada aqui dentro. Ninguém
ninguém vai me tirar, eu vou morrer. E você pode pensar assim, nossa, eu vou me atrasar pro meu dentista. Pois é, isso tudo tá aqui. Tá aqui. Na mente vai te gerar uma emoção e a minha outra. Sim. Você que vai estar pensando no atraso do seu dentista, você vai ficar irritada. Sim. E eu vou ficar o quê? Amedrontada. Apavorada. Apavorada. Pode me causar um trauma. Sim. Né? Verdade. Então, o que mudou não foi a situação. A situação foi a mesma. Uau, o que mudou foi o pensamento. Como o que eu gerei pensa? na minha mente. Então, o segredo tá aí. Por isso que é importante, por exemplo, na minha abordagem, que é terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha isso, que é o quê? As cognições. Quais são os seus pensamentos? Sim. Quais são as distorções? Porque às vezes a gente tem pensamentos distorcidos da realidade. Sim. Entendeu? Então é muito importante trabalhar isso. Forte, Né? Mas sempre lembrar disso, gente. O que muda não é a situação. É o que você faz com aquela situação, como que eu estou enxergando aquela situação. E aí vai um monte de coisa, né? Porque eu entendo que a maneira que a pessoa pensa está relacionada à história de vida, ao passado dela, à história familiar. Muitas coisas interferem aí. Mas é possível mudar. É possível reverter coisas negativas em coisas boas. Tirar de tudo algo bom. Não estou falando a questão do elevador parado. É incrível. Foi cada uma visão, mas talvez depois se começasse a pensar, podia entender o porquê daquele elevador parado. Exato. Né? E aí ver vantagens daquilo. Às vezes naquele elevador parado, eu te conheci, depois nós viramos amigas. Sim, e teve ganhos. Pode ser uma grande bênção. Pode ser uma grande bênção. Ficar preso no elevador, né? Mas o ansioso, geralmente, ele vai catastrofizar tudo. Ele vai achar que tudo vai dar ruim, tudo vai ser tragédia. E isso antecipa o sofrimento. O ansioso antecipa o sofrimento. Essa é a grande questão, sabe, gente, pastor? você, tá? Levanta a mãozinha aí e fala assim, esse sou eu. E eu vou mudar. E eu vou melhorar. Vamos então algumas perguntas? Vamos. Nossa, eu queria ficar mais tempo aqui falando mais coisa aqui. Tem tanto comentário ali. Eu não tô enxergando nada. Querida, às vezes não dá pra gente ler tudo que tá ali, gente, mas muito interessante você sendo falado aqui. Eu tenho certeza que você está se identificando. Sim. Né? Você já se viu aí nessas descrições que a Priscila fez, tá? Sim. Mas não se preocupe, a gente vai ter ainda mais etapas aí pra gente falar mais assuntos ainda mais profundamente, né, Priscila? Com certeza. Sobre essas coisas, tá? Então vamos lá, eu vou pegar algumas perguntas que já foram lançadas para nós no Instagram, na caixinha, né, pastor? Na nossa caixinha, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no nosso chat ali no YouTube, tá? No Instagram também. O tempo passa rapidinho, né? Mas vamos lá. Olha só. Por exemplo, Priscila, vamos ver aqui. Como eu consigo manter uma constância no controle das emoções diariamente? É muito difícil. difícil. Questão, situações. Então eu entendi que ela quer saber como manter. Sim. Né? Manter uma estabilidade no controle emocional. Aí, primeira coisa, você tem que pensar o quê? Qual é a emoção que eu tenho mais dificuldade de lidar com ela? Né? Porque a gente sempre tem que se conhecer. Né? Eu aprendi uma coisa uma vez, Priscila, foi até na igreja mesmo. Como que a gente se conhece? Me fala se está correto. Sim. Tem 3 coisas que a gente pode pensar, saber se a gente se conhece. Primeiro, aquilo que me deixa feliz, aquilo que me deixa triste e aquilo que me deixa com raiva. Sim. Já é um bom caminho, né? Você já saber o que altera, modifica as suas emoções. Isso que é importante, porque às vezes a pessoa falar de uma regulação emocional, né? Eu já tive paciente que chegou e falou assim, porque eu fico o tempo todo triste. E quando a gente fez um inventário para avaliar como eram as emoções dela durante a semana, a gente percebeu que ela não ficava triste. A questão dela é que ela era cansada, só que ela nomeava a emoção de tristeza. Olha, que interessante. Então, assim, se eu pegasse só a fala dela de tristeza de vários anos, como ela vinha trazendo, a gente às vezes ia enquadrar ela numa depressão. E quando a gente vai avaliar a fundo, aquilo que ela chamava de tristeza não era tristeza, era cansaço.
Olha que interessante. Porque a gente foi avaliar a situação que estava deixando ela triste. E quando a pessoa, ela percebe que ela estava comunicando de uma maneira errada, e ela entende o que é certo, alivia demais. Porque ela começa a criar estratégias para lidar com o cansaço e não mais com a tristeza. Olha só. Né? É mais fácil resolver o cansaço do que a tristeza. Sim. Né? E a tristeza, pastora, vem para refletir, para a gente poder pensar: por que eu tô triste? O que eu posso mudar? Resolução de problemas. Sim. E não para ficar nela. O que acontece com uma pessoa que está deprimida? Muitas vezes em uma tristeza, ela deixou passar, e aí veio outra, e foi acumulando. Sim. No final, ela não sabe nem nomear o que deixou ela depressiva. E você entende que tem pessoas que se acostumam com a tristeza e até prolongam aquela tristeza, de alguma forma ela se... Às vezes tem ganhos ali também, né, pastora? A gente não pode deixar de falar disso, né? Às vezes tem ganhos secundários que a gente chama, né? Frente a essa tristeza. Agora, gente, a depressão é fato? Ela existe? Existe. Sim. Mas por isso que ela precisa ser realmente identificada, diagnosticada. Para isso a gente tem critérios diagnósticos, né? Não é algo de achismo, né? É algo estudado. Certo. Né? Aproveitando que a pessoa está falando sobre depressão, vamos entrar numa pergunta aqui para a gente, pelo menos tentar esclarecer um pouquinho, né? Você concorda que a doença de depressão é mais espiritual ou mais física? Essa é a grande questão, né? Que muitas pessoas perguntam, mas teve várias perguntas nesse sentido. Sim. Fala o que você pensa, Priscila. Olha, a depressão, ela tem um fator químico, né? De uma questão hormonal também envolvida. Então, sim, tem o fisicamente. Tanto é que a maioria das pessoas com depressão, aí a gente vai avaliar o nível, né? Se é leve, moderado ou grave, né? Geralmente vai para um processo de medicação, vai para um acompanhamento de um psiquiatra para regular essa questão química. Né? Eu já ouvi falar, né, inclusive, que a deficiência de algumas vitaminas no organismo, por exemplo, a vitamina D, pode levar a pessoa a essa sensação, né? De desânimo, apatia. Ela já acha que é uma depressão, né? Então, é o que eu tô falando, às vezes não é depressão, às vezes é uma tristeza que vem com uma constância e a pessoa precisa de avaliar essa tristeza e não deixar gerar uma depressão, né? Agora, se é mais espiritual ou mais físico, eu não tenho como mensurar isso, né? Como eu disse lá no início, eu penso que nós somos corpo, alma e espírito. E quando há uma desregularização de uma, interfere no outro. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito. Preciso estar... E uma coisa vai interferindo na outra, né? Então a gente tem que prezar pelas três áreas. Tem que cuidar de cada área. Buscando ajuda, né? Buscando a ajuda de um acompanhamento pastoral, da igreja, se está sentindo alguma coisa espiritual, né? Agora, às vezes a pessoa está deprimida porque aconteceu algum fato, né? Então, eu não posso falar que é mais. Passou alguma situação, né? Um trauma, uma perda muito forte, né? Então, a pessoa vai desencadeando. Agora, o luto, nem todo luto gera depressão. Olha isso. Entendeu, gente? Nem todo luto gera depressão. Nem todo luto gera depressão. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, até o profissional na hora de diagnosticar. Porque às vezes as pessoas estão passando por um processo de luto e é enquadrado como uma depressão. E não é uma depressão. Na verdade, é uma reação. Um estado ali, né? Um estado pela perda. E aí, eu queria te perguntar isso. Tem diferença de tempo para os lutos? Tem pessoas que têm um luto mais breve, outros têm um luto mais prolongado. Como é que funciona? A gente tem as etapas do luto, né? Mas cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Então, cada pessoa vai ver a questão da situação, né? Vai enxergar de uma forma, entendeu? E aí vem ligado também a questão
familiar, como que os pais instruíram essa pessoa quanto à questão da perda, né? Como que a pessoa vê a perda. Sim. Então tem incluso a fé, um monte de questão aí, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, sim, né? Porque muita gente está se autodiagnosticando. Meu Deus, gente, isso é muito perigoso, né? E usando rótulos. Exato. E até banalizando, né? Coisas que são tão sérias, tão profundas. Então eu te aconselho como pastora, não sai falando por aí o que você, né, definindo o que você está vivendo. Sim. Eu estou com depressão, eu estou com aquilo, né? Você pode estar se precipitando e trazendo, né, mais prejuízo para sua vida. Com certeza. Né? E o que acontece? Muitas vezes a gente está num estado, a gente não é, sabe? Costuma as pessoas chegarem e falar assim, porque eu sou deprimida. Eu sempre costumo usar assim, você não é, você está num estado, né? Porque quando a gente se apodera desse eu fico no né? Eu sou, meu, né? Faz parte de mim. E não é. A gente vai trabalhar para o quê? Sair desse estado de depressão. Livrar daquele problema, né? Aprender a lidar, né? Mas para isso tem que fazer o tratamento direitinho, sabe, pastora? Muita gente começa e melhora um pouquinho, termina. Acha que já tá. Aí tem recaídas. Dá alta por ela mesma. Própria. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Verdade. Vamos para outra pergunta que foi muito interessante também, sobre a questão das crianças, né? Você chegou a falar um pouquinho como que a gente lida, né, com esse comportamento alterado, modificado das crianças nesse tempo. Né? A gente vê que as crianças estão fazendo as aulas dela de forma online, muitas vezes passando 4, 5 horas sentadas na frente de um computador, né? Como você diz, privadas do relacionamento, do lazer e tal. Como identificar, né, que a criança ela está desenvolvendo um processo e o que os pais, né, podem fazer para ajudar seus filhos sem piorar, né? Porque às vezes os pais, ao invés de ajudar, piora a situação, né? É muito importante, igual eu falei, a gente analisar a frequência, a intensidade, a duração dessas alterações comportamentais e emocionais. Né? Os pais que são realmente presentes na vida de um filho, ele consegue perceber se essa criança está mais agressiva, está mais irritada, está inquieto, né? Ou se isso já é da criança mesmo. Às vezes a criança já é mais inquieta, é da faixa etária dela também. Então a gente tem que levar várias situações, observação, várias questões. Mas se tá fugindo daquilo que era normal dessa criança, a criança tá mais chorona, essa criança tá querendo muita atenção, chamando atenção, né? Essa criança tá dormindo mal, tá muito entristecida, né? Não tá se alimentando direito, medo intenso, não deixa os pais saírem, que fica com receio do que vai acontecer, né? Muitas crianças sofrem com ansiedade de separação, né? De não conseguir desvincular dos pais. Né? Então a gente precisa de trabalhar essas questões. E como que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer? Né? Às vezes a criança porque a gente tem que tomar cuidado também com o termo ansiedade, porque muitas vezes os pais falam, a criança é muito ansiosa. Às vezes a criança tem uma expectativa muito grande por algo, mas isso é natural, eu também tenho. Se você falar que amanhã vai ser meu aniversário, eu vou criar a expectativa do meu aniversário. A criança acho que mais ainda, né? Ela é cheia de energia, ela é cheia. E a criança, para e pensa, nós não temos, igual uma pergunta aí falou, não temos esse controle do nosso emocional. Imagina uma criança que o cérebro dela nem tá todo formado, o controle inibitório dela não tá tudo pronto. Se ela não sabe identificar, ela não sabe nem identificar o que tá acontecendo. Né? Meu Deus. Então, assim, a criança a gente tem que ter um olhar muito apurado, cuidadoso sobre ela, né? Às vezes nós como pais não percebemos que estamos no dia a dia, mas às vezes os avós, a rede de apoio pode perceber também, né? E aí buscar a ajuda de um profissional, então ver o que a gente pode fazer. Às vezes a criança não está relacionando, mas às vezes a gente tirar um tempo mais de qualidade com os nossos filhos. Né? Oferecer para eles um escape, né? Retirar um pouco dos celulares, né? Das telas,
telas, porque as telas, elas deixam as crianças muito mais agitadas, né? Os pais acham que é bom, tá ajudando, né? Mas que tá acalmando e não está, né? Não está, porque imagina o quanto de informação chega até essa criança. É verdade. Né? De uma forma muito acelerada, né? Muito ela não intensa. consegue, né? Gerir isso. E é interessante porque nós, eu e nós, né? Viemos de outro tempo, de outro momento que não era essa intensidade como é hoje. Então, às vezes a gente tem dificuldade de perceber, né? Como está prejudicando os nossos filhos. Vamos lá então, como é que está o nosso tempo aí? Tá, vamos mais um pouquinho aqui, eu já vou abrir. Temos mais perguntas? Através da Fernandinha? Tem a equipe aqui, queridos, poderosa, tá? Né, Priscila? Vocês não fazem ideia da equipe, né? Que tá nos assistindo, né? Viu? De excelência mesmo. Eu louvo a Deus, tá? Pela IPV, de Timóteo, pela equipe de comunicação que tem nos ajudado tanto, né, nesse trabalho na internet. Nós estamos aprendendo, né? E tem sido maravilhoso, viu? Se você concorda, sendo bom para você, bota o seu aplauso aí, bota o seu amém, concorda comigo aí, porque é muito interessante esse trabalho, tá? Então, muitas perguntas assim, Priscila: como vencer sentimentos ruins, né? Como nos conhecer melhor? Você falou um pouco sobre isso, né, aqui. E vencer os sentimentos ruins, né? Então a gente tem que pensar assim: a gente tem emoções agradáveis e emoções desagradáveis, né? Sim. Então o medo é uma emoção desagradável, sim, né? De sentir. A raiva é uma emoção desagradável, sim, né? Agora a gente não tem que pensar como que eu vou vencer, como que eu vou trabalhar isso. Quando vem o medo, por isso que é importante ir para a terapia. Certo. Mesmo que você não tenha um transtorno, mas se você vê que você tem essa desregularização desse humor, é importante, porque o terapeuta vai te ajudar o quê? A analisar esses pensamentos, a trabalhar os pensamentos, até que ponto isso é real, até que ponto isso está sendo fantasioso, ou então você está pegando uma experiência e generalizando. Quantas vezes a gente faz isso? É verdade. Agora você falou uma coisa, só para avisar, queridos, nós estamos no YouTube e estamos no Instagram também, tá? Então, se você quiser acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube, entra lá, acessa, pode até compartilhar com mais pessoas, tá? Eu achei interessante, Priscila, que você estava comentando comigo sobre a questão dos exercícios. Por exemplo, de respiração, como é que você falou? Eu falei sobre o que acontece. A gente tenta trabalhar, né, na terapia. Uma das técnicas que a gente usa muito é o controle da respiração. Sim. Por quê? Porque a gente não respira de forma correta, a gente respira automaticamente. Se estiver nervoso, a gente nem sente. Quando é nervoso aí que dá mais. A nossa respiração fica mais curtinha, né? Às vezes eu sinto isso. Até às vezes repousando para dormir, que a minha respiração encurta, né? Parece que eu não tô aquela respiração longa, profunda, né? Isso. Ela vai ficando mais... Principalmente quando a gente está ansioso. Sim. Né? Então a gente começa a ter essa respiração, né? E aí a gente começa a ter taquicardia, né? Vem todos os sintomas, né? De um pânico, né? Sim. Suor, né? Às vezes a gente tem a sensação de que tá perdendo o controle do nosso corpo. Então o que a gente ensina? A controlar a sua respiração, né? Porque você parando e pensando, concentrando na sua respiração, não é que o sintoma vai passar. De uma vez, o sintoma vai continuar, mas você vai desfocar do seu sintoma corporal. Isso vai te ajudar o quê? A passar pela crise, por exemplo, de uma ansiedade sem sofrer tanto, né? Porque geralmente a pessoa fica ali naquela crise e ela amplifica os seus sintomas, né? Então é muito importante você trabalhar o quê? Uma respiração diafragmática, que é aquela respiração que você enche mesmo, né? E depois vai soltando, abre toda a caixa torácica e depois vai soltando, né? Então, com a criança, como você pode ensinar para sua criança? Olha, até para regular a sua criança está tendo uma crise de birra, segura, conversa com a sua criança, acolhe ela e depois tenta trabalhar a respiração dela para ela o quê? Se acalmar.
né? Então eu uso muito assim, a gente ensina a Pietra faz. Ela faz assim, olha, vamos então o quê? Cheirar uma florzinha, então ela vai puxar, né, o ar, né? Cheirando aquela florzinha e depois ela vai soprar a velhinha. Então nós adultos, para memorizar isso é muito importante. Legal. Só que o adulto não tem que fazer, você vai ensinar essa criança para ela se regular, né? Seja na raiva, seja na birra, né? Em qualquer emoção desregulada, quando ela começa a concentrar na sua respiração, até a emoção vai abaixando. Né? Então a mesma coisa acontece com o adulto, por exemplo, que está num transtorno de ansiedade. Se ele foca na sua respiração, o sintoma vai passar, porque o sintoma tem um tempo curto, só que a pessoa alonga, então muitas vezes desmaia, porque começa falta oxigenação no cérebro, ela desmaia, não porque ela tá ruim, não porque ela realmente está doente, né? Mas então porque é possível evitar chegar nesse ponto, né? Sim, outra coisa que você pode fazer também é o quê? Relaxar seus músculos, né? Fazer um relaxamento muscular, porque geralmente a ansiedade traz muita tensão. Então relaxar a musculatura, relaxar a musculatura, né? Na hora de dormir também fazer uma higiene do sono. Então tudo isso é muito importante. Depois, se a gente quiser, né, a gente pode ampliar, né, gente? Comenta aí, quem quer saber mais. Se você quer mais aí, a gente pode aprofundar muito aí. Tem muito assunto, né, pastor? Coisa boa, né? Olha como que essas coisas podem fazer diferença na sua vida, né? Sua qualidade de vida, né? Gente, a gente conscientizar, a gente ter acesso à informação, ter um entendimento correto, é tremendo, né? Não é à toa que a Bíblia diz que a verdade é libertadora, porque é mesmo. Você saber de fato o que é, como lidar, tirar os fantasmas, né, e as ideias enganosas da vida da gente, facilita muito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa ao nosso redor que é enganoso. Tem muita forma como as coisas são passadas, né, que são enganosas, são deturpadas para a vida da gente. A gente precisa conhecer a verdade. Amém? Deixa eu falar um pouquinho de duas perguntas. Desculpa. Que os nossos participantes estão ali, olha, Gabi Simões, aqui do EPV de Timóteo, né? E Gabi, ela tá com a gente aí. Manda a mãozinha aí, Gabi. Olha só, tem dias que estamos normais, sem preocupações, mas a tristeza chega. É normal ter esse sentimento? Tipo assim, a tristeza que aparentemente do nada ela surge. E aí? Será que é do nada mesmo? Aí que tá, né? Será que é do nada mesmo? Talvez não é. A tristeza veio de aquilo que você talvez não viveu, mas talvez você teve uma imagem. Sabe quando às vezes aparece uma imagem na sua cabeça? Que você associa alguma coisa e te gera tristeza. Então a tristeza nunca vem do nada. Né? Eu já ouvi um caso desse, falando, me veio a memória agora. Eu ouvi um caso de uma moça que estava dentro de um ônibus indo para casa e ela estava bem tranquila. Porém, quando o ônibus parou no sinal, ela olhou pela janela e o que ela viu? Ela viu um bar e ela viu várias pessoas, vários homens bebendo naquele bar, tá? E naquele momento trouxe uma tristeza muito profunda ao coração dela e ela já chegou em casa muito triste. Mas talvez naquele momento ela não entendeu o porquê daquela tristeza. Mas ali ela pensando por que ela teve aquele momento assim inesperado, né? Ela lembrou de situações que ela viveu em família com o pai dela. De quanto aquela imagem, né, de pessoas bebendo no bar traziam para ela lembrança de problemas difíceis que ela viveu com o pai dela, com o alcoolismo, né, com os problemas em casa. Então olha que coisa. Pois é. Parece que gira ali um gatilho, né? É o gatilho, isso mesmo, né? Então assim, as pessoas precisam de ficar atentas a isso, às suas emoções, né? E ok, então se eu não tenho motivo para me ficar triste, por que eu vou ficar
deixando que essa tristeza tome conta de mim, né? Se eu sei que eu tô triste por causa de uma questão, eu preciso de resolver essa questão, eu vou resolver. Agora, se eu não sei porque eu tô triste, eu não posso ficar dando vazão também, porque senão essa tristeza vai só ampliar, né? Então vai procurar relacionar, conversar com alguém, vai ler, vai desfocar um pouco disso. Não é que você vai tentar vivenciar, mas também a gente tem que se acalmar também, sabe, pastora? As pessoas ficam muito assim, ansiosas em achar resposta para tudo, né? E é o que você falou, às vezes eu falo que é tipo uma árvore. Os nossos pensamentos, as nossas emoções são os galhos, a copa da árvore. Mas o que mais nos interessa é a profundidade dessa raiz. Nós falamos muito isso na cura interior, né? Inclusive, nós estávamos numa aula, né? Dando curso de teologia, e eu mostrava para eles justamente uma árvore. Interessante. Quem estiver aí vai lembrar disso, né? Que os pensamentos e sentimentos são as pontas, né? São os frutos. É o que a gente consegue enxergar. Mas tudo começa na raiz. E a gente precisa conhecer essa raiz, precisa arrancá-la também da nossa vida, né? Muitas vezes, muito né? Porque às vezes a gente teve uma vivência lá na infância que pra gente foi natural. Mas quando a gente vai observar, a gente começa a entender, né, o porquê de muitas coisas, né? Eu não sou psicanalista, tá, gente? Mas a gente não tem como zerar a infância. A infância é a fase mais importante das nossas vidas, né? É de onde gera esse adulto, pra né? Muitas coisas vêm de lá, né? A minha abordagem, a gente trabalha muito aqui agora, mas a gente leva em consideração a infância, porque é primordial, né? Como foi esse relacionamento com esses pais, né? O que pode ter gerado essa criança, esse adulto, né? Em sofrimento. Verdade. Nem tudo, tá, gente? É culpa da nossa infância. Tem coisas que a gente está sofrendo pelo hoje, pelas nossas escolhas, né? Mas até as nossas escolhas têm a ver com a nossa infância. Acredito. Então vai tudo seguindo um caminho, né? Então assim, a gente precisa de trabalhar assim, né? Buscar ajuda. Muito bom, muito bom. O Alex também, nosso secretário aqui no Espaço Viva, está participando com a gente. Ele está perguntando aqui, Priscila, como ajudar alguém que enfrenta transtornos emocionais? Até que ponto podemos ajudar? Como um amigo, né? Com a pessoa que está próxima, um familiar. Como ajudar? Aí a gente tem que levar em consideração a pessoa que está ajudando. Quem é a pessoa, mas eu que estou querendo ajudar. Eu tenho condição de ajudar, né? Eu como psicóloga, é todo caso que eu dou conta, gente? Não. Tem histórias de vida que vão bater com a minha história de vida, e se eu não tratar, como eu já fui para terapia, quando precisa vou, eu não vou dar conta de ajudar essa pessoa. Então a gente tem que levar em consideração isso. Eu sou uma pessoa que estou pronta a ajudar. Até que ponto o sofrimento do outro está me levando a sofrer também. Né? Porque quando eu entro no seu sofrimento, eu vou sofrer junto. Eu não vou conseguir te ajudar. Aí não ajuda. Né? Ficam duas pessoas. E outra coisa, se essa pessoa que está em sofrimento emocional, ela quer ajuda realmente, é o que você falou. Será que ela não está tendo ganhos secundários e por isso fica nesse adoecimento? E assim, né? Então, acho que é muito fácil duas pessoas com o mesmo problema se juntarem, né? Muitas vezes acontece por identificação, isso. Porque comunica, né? Aquilo que sente, mas muitas vezes não consegue resolver o problema. Vão ficar ali. É agora a questão, né? Uma pessoa que um céu não ajuda do céu. Não né? Tem que ter alguém que esteja melhor do que eu. A minha limitação não pode ser a mesma que a sua, se nós estamos caminhando juntas, né? Mas a questão do amor, né? Da compaixão, isso já ajuda muito. Outro, né? O acolhimento, né? O estar ouvindo o outro, né? Porque às vezes a gente está vivendo um momento, paciência. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão se sentindo muito sozinhas, né? Então tem crescido muito a crença de abandono, de desamparo nas pessoas, né? Muitas pessoas sofrendo, se achando desamparadas, né? Então esse amigo que acolhe é muito importante, né? Vocês querem ser ouvidas. Tem necessidade disso, né? Porque
assim, o WhatsApp, as relações estão ali, as pessoas parecem estar próximas, sim, mas não é tão próxima assim. Ninguém tá te vendo, ninguém tá te olhando nos olhos, né? Sentindo a sua voz, o tom da sua voz. A gente e uma mensagem escrita, ela pode ter várias interpretações. Então, né? quando eu tenho um amigo do meu lado que tá me apoiando, isso faz toda a diferença, sim, né? Quando a gente tem um paciente deprimido, com ideação suicida, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma rede de apoio. Olha, justamente para quê? Para auxiliar. E essa rede de apoio seria o quê? Igreja, família, pessoas com quem ele confia e que ele possa o quê? No momento em que vier a ideação suicida, recorrer. Sei. Porque nem sempre eu, como profissional da psicologia, vou estar ali à disposição, porque eu tenho a minha vida, meu celular fica disponível para ele. Sim. Mas nem sempre pode acontecer de eu não ver a chamada. Sei. E aí eu não posso ser a única rede de apoio. Olha que interessante. Então, rede de apoio é muito importante em todas as áreas da nossa vida, né? Muito Você é mãe, eu sou mãe. A gente sabe quanto que foi importante a rede de apoio no momento que viramos mães, né? Até hoje, né? Contar com uma rede de apoio é muito importante. Então, rede de apoio, igreja, família, amigos, é muito importante. Se sentir amado, querido, né? E hoje as pessoas estão sofrendo muito com isso. Verdade. Né? Sendo invalidados, né? Que bênção, gente. Que forte, que quanta coisa tremenda aqui. Eu acho que dá para destrinchar aqui muitos assuntos, dezenas de assuntos, né? Muito agradável, Priscila, muito gostoso a gente ouvir. Eu amo, né, gente? Essa área eu gosto, eu me identifico, eu tenho muito isso no meu coração, né? A questão de sentir essa compaixão pela dor emocional das pessoas, né? Eu acho que eu sinto em mim. Né? Muitas vezes quando converso com as pessoas, né? E a Bíblia diz, né, Priscila, que nos últimos dias o amor esfriaria. Realmente. Então a gente precisa estar muito atento a isso, para a gente não perder a sensibilidade, não rotular também as pessoas, não perder a paciência também, né, com os problemas dos outros. Porque nós também vamos precisar uma hora, algum dia também. Né? Trabalhar empatia, né, pastora? Ser empático é olhar para o outro, né? Com esse olhar mesmo que você falou, sentir a dor, de estar junto, de compreender o outro, tal como é, sem esse julgamento. Sem julgar. Porque a gente está vivendo um momento em que o tempo todo o outro está sendo julgado, está sendo cobrado, né? Então, ter esse olhar empático, o outro precisa mudar, muitas vezes precisa, mas no primeiro momento a gente precisa de acolher. Sim. Aceitar a pessoa da forma como ela está. Depois a gente vai trabalhar as mudanças, depois a gente vai levar ela a esse autoconhecimento da necessidade da mudança. Né? Mas esse olhar que você falou, de se colocar no lugar, de compreender a dor, isso é muito importante. E é lindo. É lindo. Porque não é todo mundo que dá conta, entendeu? É lindo. Eu queria, né, assim, concluir esse momento nosso aqui. Já? Tão precioso. Nossa, voou, né? Já, gente, coloca aí. Já ou não já? Fala pra gente aí, né? A gente vai ter ainda, né, oportunidades da gente ter outros momentos assim, vamos fazer surpresa pra eles, né? Quem quer bis, coloca aí, ó. Quem quer bis aí, ó. Quem quer mais? Levanta a mãozinha aí, que vai ter mais, viu? Vai ter, com certeza. Mas eu não podia deixar de falar, Priscila, que como cristã, a gente se espelha em Cristo. Sim, com certeza. E Jesus, ele tinha esse coração. Sim, né? Ele não olhava as pessoas pelo estereótipo, pelo que estava por fora, né? Jesus sempre olhava o coração das pessoas, né? Ele tinha compaixão, né? Ele tinha amor, ele tinha misericórdia, ele tinha respostas, né? E assim, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o coração de Jesus. Jesus é aquele que ainda hoje nos ouve, né? A gente vê lá na Bíblia tantas passagens, Jesus com a mulher samaritana, conversou com aquela mulher, trouxe cura à alma dela. Então eu acredito mesmo, Jesus para mim é o maior psicólogo que já existiu, né? Que sabia entender a alma do homem, né?
me lembra muito aquela passagem do barco, a tempestade, né? Jesus e seus discípulos, né? Você falou um pouquinho aqui das ondas, sim, né, Priscila? Na hora que a Priscila falou das ondas, eu lembrei dessa passagem, porque às vezes a gente prega isso, né? Que no meio de uma tempestade, Jesus está no barco. Sim, né? Mesmo que as ondas estejam violentas, né? Amedrontadoras, né? Mas Jesus sempre tem o controle de todas as coisas. Então, assim, coloca Jesus no teu barco, cuida de você, trata, se ame, né? E você vai ter uma vida melhor, você vai ter a qualidade de vida melhor. Jesus tem autoridade, poder até para acalmar as ondas do seu coração, né? Ele pode acalmar qualquer tempestade que você esteja passando. Talvez você está se sentindo assim. Eu fico pensando, né, Priscila, as emoções em ondas sim, cansam muito. Eu tenho essa, né, quando a gente está com as emoções muito afloradas, traz muito cansaço, porque é uma inconstância tão grande. E a gente pode encontrar um lugar de descanso em Deus. De ondas mansas, né? E o que você falou, tudo passa, né? Tudo passa. Pode vir a tempestade, mas vai chegar a bonança. Vai chegar aquela tranquilidade de novo. Amém? Então eu queria dizer para vocês que a gente tem a intenção de continuar esse assunto. Nós queremos aprofundar, né, Priscila, em outros assuntos mais específicos, os transtornos, né, que a Priscila falou aqui, os tipos de ansiedade que existem. Nós vamos fazer uma nova live, então já fica ligado, fica preparado para você participar e convidar outras pessoas, né, Priscila? Eles podiam até sugerir, né? Assim, talvez vocês já tenham aí algo que vocês gostariam, né? Para depois a gente pensar também, exato, né? Fazer sugestão, que está sendo mais evidente, mais forte, vamos tratar desse assunto, vamos conversar aqui, vamos ter clareza, né? Então a gente vai colocar, tá? Lá no Instagram, no nosso perfil do Convida, no perfil meu, pastora Carla Soares, no Priscila Pereira. Vamos colocar uma enquete para poder você escolher o tema, né, da nossa próxima live, né? E outra coisa, essa live vai ficar disponível, amém? Olha que benção, vai ficar gravada no canal do YouTube Família Viva Timóteo, tá bom? Então, se você tem alguém que precisa ouvir, não pode estar aqui conosco nesse horário, envia o link, entra lá, recomenda. Você pode estar ajudando a salvar uma pessoa, pode estar ajudando a livrar ela de algum problema, né? Mais sério, tá? Eu acredito muito nisso. Tem esperança, querido. Tem esperança para você. Você que é homem, você que é mulher, jovem, não se desespere, né, Priscila? Vamos cuidar. Vamos sim. Amém? Cuidado, né? Sempre. Mais alguma informação? Já estava esquecendo. Sorteio. Olha só. Olha, gente. Fica ligado aí. A gente sempre tem esse desejo de abençoar as pessoas, sabe? Assim, quase todos esses eventos que eles fazem, grande live, tem algum sorteio, né? Então aqui também não vai ser diferente, porque eu quero que você seja edificado. Então nós vamos fazer um sorteio, presta atenção, de um livro da Letê Livraria na segunda-feira, tá? Então como que vai acontecer isso? Presta atenção aí para você fazer certinho. Você vai seguir o canal, né, o perfil meu, pastora Carla Soares. Você vai seguir o perfil da Priscila Pereira, tá? Vê lá, se você ainda não está, segue lá no Instagram. Você vai curtir a nossa postagem oficial, né, que a gente vai fazer do sorteio. O Bispo está me alertando aqui, a Família Viva Timóteo também. Se inscrever no canal da Família Viva Timóteo também, tá? Acompanha a gente lá, tem muito conteúdo bom. Mas voltando aqui também, olha, você vai curtir a postagem oficial do sorteio e você vai marcar, né, nos comentários 3 pessoas
que possam também ser abençoadas. Então, eu não vou falar aqui qual vai ser o livro, mas eu quero abençoar a sua vida com um livro que trabalhe, que fale sobre as emoções. Vai ser uma bênção, né? Trazer mais conhecimento, né, pastor? Mais conhecimento, né? Mais conforto, sim, mais, né, esperança para sua vida. Amém? Priscila, comenta aí alguma coisa, se você quiser compartilhar alguma coisa. Eu quero agradecer, né, a todos que estiveram com a gente, né? Foi um prazer, né? A ansiedade já passou, né, gente? Eu já fiquei revoltada, né? Viu, gente? Eu só feliz. É só no enfrentamento, depois passa, depois a gente nem para, né? É melhor enfrentar, né, Priscila? Melhor enfrentar, né? E trabalhar os pensamentos, né? Mas foi um prazer, né? Eu acho que, assim como foi uma bênção, né? Eu tenho certeza que edificou várias vidas, mas também a gente é edificado, muito, né, pastora? Muito. Fiquei muito feliz. Eu acho que foi muito bom para mim também, né? Então eu quero agradecer a oportunidade. Sim. E precisando, nós estamos aí. Sempre que fui chamada, estarei aqui, isso, né, gente? Priscila trabalha, né? Sim, eu trabalho no consultório, né? Aqui na cidade, né? Lá no Timirim, né? No bairro de Timirim, em cima ali da Indiana. Sim. Né? Meu WhatsApp, quem precisar, pode me chamar no inbox lá do Instagram, né? A gente vai estar conversando, isso, né? Você precisa, você vê. A gente pode combinar um valor mais acessível, né? Fala aí, eu vi a live, tem interesse, olha, né? Quem sabe a gente faz um desconto, né? A gente facilita. De fato, tem pessoas precisando, né? E nós estamos aqui para servir também, né, pastor? A gente tem pensado, temos conversado, né, Sim, vai vir muitos planos aí, né, pastor? Né? Eu creio que pode se tornar algo muito... assim, relevante para esse tempo, tá? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus e Deus vai fazer algo mostrar, grande, né? Abençoar muitas pessoas, amém? Quero agradecer muito, Priscila, por você ter aceitado esse convite do Convida, estar com a gente aqui, participando. Aprendi demais, tá? Vou levar para o meu dia a dia, para minha rotina. Às vezes tem pessoas que acham que pastor não tem essas coisas, sabe? Pastor não tem falta de ar, pastor não tem ansiedade, pastor não tem insônia, e não é verdade, né? Então a gente também enfrenta, né, diariamente essas reações, sentimentos, corpo, né, reagindo, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então aprendi demais, tá? Te agradeço muito pela sua presença e você que nos acompanhou até aqui, esteve com a gente, meu muito obrigada pela sua companhia no feriado, neste horário, mas que de fato você tenha já uma noite diferente, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Coloque em prática, tá bom? Até mais, até o próximo Convida. Se o Senhor permitir, nós vamos estar juntos novamente. Deus